Não vou negar, tive mesmo, tive uma fase ARMY na minha vida. Todo mundo tem um passado, não é mesmo, minha gente? Desculpa a demora, gente, desculpa ter sumido, mas é que a vida é uma coisa que se impõe. Olá, você que achou que o canal não ia voltar, eu também achei. Mas tudo bem, importante o quê? Importante é o quê? Que a gente tava errado. Mas eu voltei. Eu com o quê? Com a minha camisetinha do BTS. Por quê? Porque fui no show mesmo, fui no show. E eu vou dizer pra vocês que quando eu fui pro show do BTS, eu ainda tava passando por umas coisas aí meio difíceis, umas coisas que acontecem com a gente. E agora, Ju, parto pra aquela palestrinha da Brené Brown, porque assim, gente, não dá, não temos condição. You can't say, here's the bad stuff. Here's vulnerability, here's grief, here's shame, here's fear, here's disappointment. I don't want to feel these. Mas, né, gente, pelo amor do Senhor e da Senhora, era o BTS. Eu tinha que ir, nem que fosse o quê? Numa maca emocional. Você não perde o BTS assim. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência no show do BTS aqui no Brasil, no dia 25 de maio de 2019, Soundcheck. Vamos tirar essa jaqueta? Vou mostrar essa camiseta maravilhosa. Gente, essa camiseta eu comprei lá no show. Estavam vendendo, eu fui lá e comprei. Ai, que camiseta mais amada, gente. Ai, a pessoa tá ficando velha. Aqui, camisetinha do BTS. E aqui atrás tem negócio que dá pra ver, né? E ainda bem que eu fui, gente, porque eu não podia ter tomado uma decisão mais certa na minha vida. Como todo mundo, né, nesse Brasil, no dia que abriu a venda de ingressos, eu fiquei o quê? Lá, dando F5 igual uma doida. Pra quê? Pra nada, porque eu não consegui comprar o negócio do ingresso. Eu não consegui comprar assim nem aquele lugarzinho fora do estádio, imagina dentro do estádio, né? E eu tava ali acompanhando a compra de outras 4 amigas que são ARMY, né? Elas também estavam tentando loucamente, que é a Kelly, a Ana, a Carlinha e a Má. Gente, beijo pra vocês, já vou largar esse beijo aqui que é muito amor, não aguento. E aí a gente foi conversando e eu vi que todas elas conseguiram comprar o ingresso e todas elas conseguiram um ingresso super bacana, que era o Soundcheck, né? Pra quem não sabe, o Soundcheck é aquele espacinho mais perto do palco. Quem comprou esse ingresso também tinha direito a assistir o BTS fazendo uma espécie de passagem de som. Eles iam cantar umas 2 ou 3 músicas ali, só pra galerinha do Soundcheck antes do show começar. E assim, as minhas amigas tinham uma turma imensa, eram ao todo assim mais ou menos umas 10 meninas que estavam tentando comprar ingresso. E o mais legal é que assim, todo mundo conseguiu o melhor ingresso, menos eu. Eu fiquei triste. Mas aí eu pensei, tudo bem, eu consigo na próxima, é um show super disputado, faz parte, enfim. Aí beleza, mas aí umas horas lá, né, depois eu recebo um áudio da Ana, maravilhosa, aos berros, diva da minha vida. Gente, eu não sei nem como é que descreve aquele áudio, ela tava chorando e tremendo e berrando ao mesmo tempo, falando que ela tinha conseguido, na verdade, outros 2 soundchecks, que ela achou que tinha dado errado, Brasil, e ela disse que tinha um que era pra mim, que tava sobrando, e eu fiquei... Gente, foi incrível. Então, pra todo mundo que mandou mensagem pra mim perguntando como que eu consegui comprar o ingresso do Soundcheck, tá aí a resposta. Eu consegui basicamente numa cagada. E aí eu já saí comprando passagem pra ir pra São Paulo, já reservei o hotelzinho. Vou dizer pra você que não foi fácil conseguir hotel, porque, gente, tava tudo lotado naquela cidade pra aquela data do show do BTS, tudo bobiri. E como eu disse, eu tava num momento assim, mais, né, doloridinho da minha vida, num momento assim um pouquinho mais difícil. E daí eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, será? Mas daí eu pensei e falei, cara, quer saber? Eu vou no show do BTS. Eu vou no show do BTS, porque, cara, é o BTS. As minhas amigas vão estar lá, vai ser divertido, eu vou tentar curtir ao máximo. E é isso, vamos no show do BTS. Vamos! Porque o máximo que ia acontecer é o quê? Eu, de repente, não curti o show com tanta animação como normalmente eu curtiria. Mas, cara, tinha como dar errado, é o BTS, gente. Tudo bem, vai ser divertido. Calma, Gabriela. E aí eu fui e eu vou dizer pra você exatamente o que aconteceu. Eu pulei 3 horas seguidas sem parar. Juro, eu não parei 1 minuto pra descanso. Eu não parei. As minhas amigas que estavam comigo acharam super natural a minha reação, né? Inclusive fizeram assim comentários no Twitter, tudo bom? Mas, gente, que show foi aquele? BTS, meu amor, que show foi aquele? Bom, primeiro que o negócio já começou na fila. Primeiro que eu já fui ali encontrando um monte de gente linda, um monte de gente legal. E aí eu encontrei as minhas amigas, aí eu conheci as amigas das minhas amigas, que aí viraram minhas amigas também. E aí, cara, aquilo foi me deixando pilhada, eu fui ficando empolgada. E quando eu tô empolgada, eu não paro de falar, eu não paro de saracotear, eu não paro de... E aí eu já entrei no show, assim, animadíssimo. Bom, aí primeiro veio o quê? Veio o Soundcheck, meu amor. O Soundcheck é o quê? É o
BTS ali basicamente cantando praticamente de pijama, super em casa, pouca gente ali, fez 3 musiquinhas, super, sabe, um negócio bem íntimo assim, um negócio muito bacana, foi muito divertido. E aí eu consegui ver eles assim absurdamente de perto. E aí o Jungkook é lindo. Teve até uma hora que o Jin tava bem assim, bem paradinho na minha frente. E aí pra que ele me visse, eu dei um pulão, cara. Mas um pulão, eu dei um pulão e fiz assim, caí no chão. Ele super viu, né? Porque assim, né? Não fui discreta mesmo. E aí eu peguei, pulei, fiz esse pulão e mandei aquele beijão pra ele. Ele olhou e fez basicamente isso, tipo, ok. E saiu cantando, tipo... As pessoas não têm noção, né? Aí, gente, foi super legal, incrível, mas assim, vou dizer pra vocês que nada no Soundcheck me preparou para o que estava vindo. Gente, presta atenção aqui. E agora eu vou aproveitar pra fazer esse parênteses. O que aconteceu com o BTS? Fica essa questão aí. Por quê? Porque eu fui no show deles no Brasil em 2017 e, cara, tinha, sei lá, 20% do público do Allianz Parque. Eles lotaram o Allianz Parque, é o quê? 40 mil pessoas que cabem lá dentro, pelo amor de Deus? 2 dias. Muita gente aqui já. Além deles terem crescido muito nesses 2 últimos anos, eu acho que eles não param de crescer, o nível de apresentação do BTS, meu Deus do céu. Gente, é outra coisa. Tipo, é como se eles tivessem saído, sei lá, do nível profissional pro nível ei! Vamos com calma aí, rapazes. O que é isso? Porque, gente, que show incrível. E agora eu vou dizer por que esse show foi tão incrível. Primeiro que o negócio já abriu com Dionysos. Alô, tigres prateados infláveis. Alô, performance com cadeiras. Gente, o que foi aquela abertura de show, pelo amor de Deus? Foi tipo você chegando na casa do seu amigo pra festinha de aniversário. Você tá o quê? Tá animado, tá com o presentinho na mão, seu amigo abre a porta e te dá uma marretada no meio da cara. Foi isso essa abertura desse show. Foi isso. Só que em vez de você desmaiar, você fica, que é isso, meu querido? Manda mais marretada. Manda mais que tá pouco. A hora que aqueles tigres prateados ficaram de pé e o BTS aparece no meio de um monte de dançarino. E aí eu já tava o quê? A metros de distância do chão, de tanto que eu pulava. Tipo, o chão aqui. Gabi o quê? Louca. E a coreografia de Dionysos é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Aquele negócio da cabeça, tipo... Não sei fazer, tudo bom, não sou dançarina. Gente, eu sei que eu fiquei muito louca já de cara nesse show. Já foi uma coisa assim, pronto, acabou. Já entendi tudo aqui. Aí eu pulei. Daí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que filmar um pouquinho disso. Daí eu consegui filmar o finalzinho, que é a parte que eles sobem nesse tablado e aí sentam nas cadeiras e fazem aquelas poses assim. Cara, incrível. E aí eu fiquei inteira arrepiada. Eu falei, gente, que show que vai ser esse, pelo amor de Deus? E aí, como se não bastasse um começo desses, eles emendam com o quê? Com o quê? Not Today. Gente, Not Today é assim. Aquilo não é uma música. Aquilo é uma seringa de adrenalina enfiada na tua coluna, direto na tua medula. E aí, quando eu vi que a coisa ia ser assim, eu já pensei, realmente, não vai dar pra gravar esse show, vou ter que curti-lo intensamente, não tem opção. É isso. Porque, cara, é música de luta, música de batalha. É tipo música assim, ei, escuta aqui. Você tá achando que vai me parar, meu amor? Não vai. Aquele refrão é o melhor refrão da vida. Aquilo é melhor que palestra motivacional. Meu Deus, é melhor que energético, eu nem sei. E assim, gente, aí eu já tinha concluído que se eu achei que o show de 2017 tinha sido bom, é porque eu ainda não tinha assistido o show de 2019. Sabe, showzão, sério. Gente, maravilhoso. E assim, depois veio o quê? Veio Wings. E aquela música que se você não dançar, meu amor, não vale. Tem que dançar Wings. Tem que dançar, tem que cantar berrando. E assim, que delícia ver o BTS no palco. Pensa em 7 pessoas, assim, muito legais, pessoas queridas, pessoas gentis, pra cima, que estão sorrindo o tempo inteiro. Não é aquele sorriso educado, é aquele sorriso tipo, cara, que legal tá aqui, quanta gente legal, que palco incrível, eu tô amando tá nesse lugar, sabe? Aquele sorrisão. É tipo como se o BTS estivesse dando valor pra cada minuto do show. E assim, é muito contagiante. Tipo, fica muito contagiada com aquela atmosfera. E aí, quando veio o J-Hope com a música dele, que é Just Dance, é muito animada, é muito pra cima. E aí aquilo foi, sabe, então você veio Dionysos, daí Not Today, daí Wings, daí já veio Just Dance, você já tá assim,
E foi incrível ver assim, tipo, quando o J-Hope entrou no palco, como ele foi ovacionado. A galera gritando o nome dele, tipo, em coro, assim. J-Hope! E assim, ele amou. E você grita junto, assim. Cara, foi muito divertido. A música Just Dance foi muito legal. A gente tava lá dançando muito animado. E aí eu já tinha notado o quê? Uns canhõezinhos de água do lado do palco, que na hora que o J-Hope tava cantando... Ah, meu Deus. Dispararam água na galera, mas de verdade, assim, gente, água de verdade. Não é aquele disparo tímido, aquela coisinha assim, gente, vamos dar um sustinho. Uou, ok, tipo água de verdade, água real aí, Brasil. Tchá! Não é tipo aquela água assim que cai e acabou, é tipo, ela foi caindo, e você aqui, caindo, e você pensando, será que não vai acabar nunca? Porque eu já tô encharcada, né, e não tá acabando, não parou ainda, olha só. Eu sei que quando parou a água, a gente tava, tipo, encharcada pingando, e aí, né, você tá lá, toda arrumadinha, maquiadinha, né, você tá pensando, puxa, comprei coisinhas oficiais que estão aqui no chão, na sacolinha, tem meu casaco aqui, meu celular, né, as cartinhas que eu ganhei das pessoas aqui na fila do show, olhou tudo. E assim, né, gente, como eu falei, eu tava arrumadinha ali, maquiadinha, o cabelinho tão penteadinho, mas eu sou tipo um gremlin. Caiu água, eu viro um monstrinho. Mas é isso, estamos aqui pra isso. Paguei esse ingresso para isso, não é mesmo? Para quê? Para sair daqui derrotada de tanta destruição. Bom, aí na sequência veio o quê? Veio Euphoria, meu amor, do Jungkook. E aí você me respeita, que era o meu momento. Atenção, meu momento. E um parênteses rápido aqui, né? O Jungkook, ele não é meu bias no BTS apenas por quê? Porque tem excelentes atributos físicos. Que tem, né, gente? Vamos falar aqui que tem. Mas não é só por isso. Se o critério fosse beleza, vamos combinar que qualquer um do BTS poderia ser meu bias. Aliás, qualquer um no K-pop, porque o povo bonito, esses idols da Coreia. Então, assim, você nunca escolhe bias por causa disso. No meu caso, né, escolhi, assim, o Jungkook foi o membro que mais me pegou. Por quê? Porque eu sou essa piriguetinha do vocal. Eu sou essa pessoa aí. Eu acho o timbre dele maravilhoso e eu adoro que o Jungkook não é o cara do notão, o cara do uau! Porque o negócio da voz dele, minha gente, é o quê? É essa textura que a voz dele tem, que eu curto. Eu sei que ele não tem uma voz assim super potente, com grande alcance, mas assim, vou dizer pra vocês que alcance pra mim nunca foi o negócio, né? Ainda sendo ali a piriguetinha do vocal, eu gosto de achar vozes que, né, mexem comigo e a voz do Jungkook certamente é uma delas. Eu amo a voz dele. Ai, não sei. Ai, eu adoro. Então assim, quando eu tô ouvindo uma música do BTS, como que é? Eu tô lá curtindo. Uhul! Yay, música do BTS, tô animada. Aí vem o Jungkook cantando, eu fico como... bem assim mesmo. Porque a voz dele, às vezes, é assim, um moletom peluciadinho, sabe? Ai, às vezes, ok, isso vai soar um pouco estranho, mas, né, é verdade. A voz dele tem um azedinho, é tipo um ardidinho, assim, que eu adoro. E às vezes ele canta mais, assim, pra fazer, tipo, o fundo de uma música, como em Make It Right. E tem, inclusive, uma parte que é maravilhosa, que o Suga tá fazendo rap e o Jungkook tá cantando de fundo junto com ele, exatamente o que o Suga tá, né, fazendo, tá cantando, tá dizendo no rap, só que o Suga tá fazendo rap e o Jungkook tá cantando, e eu acho essa parte de Make It Right divina! Ok, Gabriela, foca aqui, fecha parênteses, porque o vídeo não é sobre o Jungkook. Enfim, então dá pra imaginar que, claro, Euphoria é uma das minhas músicas favoritas, óbvio. E pra ser honestíssima, assim, a minha performance ideal pra essa música seria o Jungkook ali cantando paradinho, né? Pra gente poder o quê? Admirar essa voz, essa música, essa melodia da maneira adequada. Porque eu não sou assim loucamente apaixonada pela coreografia de Euphoria. Pra ser assim bem honesta, eu gostaria que ela tivesse assim menos giradinhas, menos pulinhos, né? Menos mãozinhas tentando alcançar o ar, né? Mas ok, não dá pra ter tudo na vida, né, gente? Enfim. E aí, Jungkook, né, meu amor, a gente topa tudo. A gente topa ver Jungkook até fazendo cover de galinha pintadinha. Bom, e no show ele não só dançou a coreografia de Euphoria, como ele também subiu num negócio de um cabideiro gigante lá de aço e saiu o quê? Voando pelo fucking estádio. De curtir a minha música favorita, o que aconteceu? Eu fiquei levemente desesperada, né? Por quê? Porque ele tava ali voando a metros de altura, né? Por todo o estádio, e eu comecei a falar, Jesus amado, esse troço cai.
Meu senhor, ó, pelo amor de Deus, desce daí, alguém desce, menino, daí. Tem essa vibe tia nessas horas, gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso aí, não vamos se machucar. Pra quê? Pra que fazer isso? Pra quê? E aí, até teve uma hora que eu achei que ele ia pousar, tava bem pertinho do chão, porque ele abaixou, mas daí tava suspenso ali, né? Aí eu falei, ai, que bom, acabou isso aí, ele vai pousar no palco, mas aí o que aconteceu? Aquele cabo despirucou, ele saiu voando de novo, e eu passei muito nervoso, e eu quero dizer que eu não curti minha música favorita ali, porque não deu. Mas tudo bem, essa foi a única música ali do show inteiro que eu não pulei, né? Mas passou logo, porque daí em seguida já veio o quê? Best of Me. E assim, minha gente, a abertura dessa música com a voz de mim, pronto! É o suficiente para eu estar pulando novamente. Eu amo essa música, eu amo o começo dessa música, eu amo a abertura dessa música com a voz do Jimin. E aí vem o quê? Já vem o rap do RM, né? Meio cantando, meio fazendo rap. Suga na sequência, mesma coisa, cantando e fazendo rap, tudo meio misturado. E aí o refrão, o estádio inteiro estava pulando. O que eu imaginei? Imaginei o estádio afundando no chão, porque eram 40 mil pessoas pulando no mesmo ritmo. Eu nem sei de onde é que eu tirei tanta panturrilha pra pular daquele jeito, nem de onde é que eu tirei tanta corda vocal pra cantar tanto. E aí, tipo, aquela chuva dourada, e eu tava muito feliz, eu tava, gente, eu vou chorar, que momento divertido, que momento incrível, que momento especial. Porque, gente, aquilo é música, sabe, que leva a tristeza da gente embora. É música que varre a parte difícil da vida, a parte difícil de viver a vida. Quando você escuta uma música como aquela, pelo menos foi assim que eu me senti naquele momento, tipo, sabe quando você sente a música levando tudo de ruim embora? E por favor aqui, vamos comentar aqui rapidamente a expressão corporal do J-Hope. Olha, se eu fosse artista eu queria me mover igualzinho o J-Hope no palco. É incrível, ele soca o ar, o movimento é forte, mas é bonito. Sabe, é como se ele batesse no ar e a música obedecesse ao J-Hope e não ao contrário. É incrível ver a evolução de todo mundo no BTS. E eu reparei isso no J-Hope. Também quero falar uma coisinha aqui do Jungkook. Mais uma coisa, Gabi, mas você não falou quase nada. É bem rapidinho, gente. Mas assim, eu lembro como o Jungkook antes, ele era muito mais fechado do que ele é hoje. Ele sempre foi muito engraçado, sempre fez muita brincadeira e tudo. Mas ele era um pouco mais tímido, vamos dizer assim. É muito legal ver assim, como ele... Ai, meu Deus, ele tá um docinho de coco. Gente, eu não sei se eu tô delirando demais aqui na minha fangirlizice, né? Crônica. Mas ele virou esse moço gato, talentoso, muito inteligente e assim, muito amado. Cara, ele sorrindo e falando português. Meu Deus do céu. Onde foi fantástico? Juntos is Shallow Man. E aí depois veio Serendipity, que é o solo do Jimin, né? E eu percebi que é uma apresentação, assim, mais artística. E é muito interessante, assim, porque às vezes o Jimin faz umas coisas quando ele tá dançando que me lembra, assim, o Temin. E aqui eu não tô dizendo, não tô comparando os dois, não tô dizendo que X é melhor que Y, ou que Y está copiando X, pelo amor de Deus, não é nada disso. É só essa coisa da técnica, né? Porque o Jimin também tem técnica pra dançar. Então, às vezes ele dançava... E assim, você vê a preocupação dele em caprichar nos movimentos, né? E também em expressar alguma coisa quando ele tá dançando. E isso me lembrou muito o Temin, assim, porque Temin tem isso muito forte também. E eu adorei ver o Jimin dançar. Foi assim, uma satisfação, assim, porque eu falei, gente, meu Deus, pessoas que dançam eu adoro. E assim, o Jimin é, né, lindo, ele é deslumbrante, ele é assim, nossa, não tem nem o que falar, né? Quando eu vi o BTS a primeira vez lá na Coreia, eu lembro que o Jimin foi a primeira pessoa que eu vi muito de perto, porque eu tava num programa de TV, no M Countdown, e ele foi o primeiro membro do BTS que parou bem na minha frente, assim, e eu até brinquei com a minha amiga que ele não parece gente, ele parece um elfo, sei lá, uma beleza, assim, realmente elevada. E ele dançando, ele traz muito isso pro palco, então, assim...
eu, sei lá, eu fiquei felizinha assistindo ele dançar. Como eu tava perto do palco, diferente de 2017, eu tava, assim, muito afim de perceber, de notar todos os membros do BTS. E a gente normalmente foca mais no bias, é normal isso, mas dessa vez eu tentei observar todo mundo e foi muito legal de mim porque eu percebi como ele é introspectivo, assim. As minhas amigas que são fãs do BTS já tinham me falado isso e tudo mais, mas é interessante quando você vê. E ele tem, assim, gestos mais discretos, né? Ele é mais contido. Então, se os outros mandam aquele beijo, tipo, muah! E você vê o Jimin, tipo, olhando pra plateia e ele faz um muah mais discretinho, assim. Então, eu achei ele mais observador, mais, assim, contemplativo, né? E aí você pensa que ele tá só lá paradinho e daqui a pouco ele se emociona e começa a chorar. Então, eu achei bem interessante observar o jeito dele, assim. Enfim, eu gosto de ver esse... Ok, em seguida veio o que? Love, com R.E.M., que também é uma delícia, pelo amor de Deus. Alguém me dá um álbum com 40 músicas do Namjoon, porque eu curto muito o Namjoon cantando, eu curto muito o Namjoon fazendo rap. Eu acho o rap dele super charmosão, assim, eu não entendo nada de rap, talvez seja um comentário até meio herege, desculpa se eu falei besteira, mas eu acho ele muito, eu acho o rap dele meio charmoso, assim, uma coisa meio, ai, que delícia esse rap, gente. Eu gosto dele compondo, eu gosto assim, dos temas que ele escolhe pra escrever a respeito, né, nas músicas. Então, assim, né, R.E.M., querido, me liga. Vem com essas mixtape tudo aí pra Tia Gabi, vem aí. E aí, como eu disse, eu tava pulando e pelo menos eu achava que tava pulando, até que começou o quê? Dope. Olha, eu vou dizer pra você que eu conheço muito bem a discografia do BTS. Eu adoro todas as músicas, eu conheço todos os álbuns. Mas eu preciso dizer, não sei, cara, Dope, eu sei, não é uma música nova, é uma música o quê? Que tocou até todo mundo não aguentar, mas eu amo Dope, eu não sei te explicar. Eu não sei se eu tenho uma relação afetiva com Dope, porque foi o primeiro clipe do BTS que eu ouvi. Pode ser. A questão é que Dope vai ser sempre essa música do meu coração. É a música que eu espero no show, não adianta. Eu espero Dope, porque Dope é... E aí Dope começou, gente, naquele show e eu fiquei o quê? Ensandecida. Eu queria subir no palco. Eu queria pegar o microfone de alguém ali do BTS, queria cantar no microfone berrando pra todo o Allianz Parque, porque eu amo Dope. Eu chacoalhei meu cabelo, eu gritei palavrão, eu cantei as partes do rap do Suga, as partes do rap do J-Hope. Eu não sei o que eu cantei, eu devo ter cantado tudo errado, claro, com certeza, óbvio. Sabe lá o que foi que eu cantei, né? Eu fiz trechos da coreografia, trechinhos ali, alguns trechinhos que eu sei de cor. Nunca faria isso em público novamente. Nunca. Eu tive reações descontroladas nos agudos do Jimin e do Jungkook. Eu parecia um carro desgovernado indo para o precipício. Vocês não estão entendendo o que era eu em Dope. E é isso. E depois veio o que, Bepse? Que puta merda, aquele monte de gente no palco, vulgo BTS, socando o ar com a quê? Com o quê? Com o quê? Com a virilha. Mulherada foi a loucura. Junto com aquele rapzão nervoso, que é tipo... incrível. Colado com o quê? Com Fire. Fire vem em seguida, pelo amor de Deus, você não faz isso. Que sequência é essa, gente? Que sequência é essa? Gente, eu tive um treco, eu não sabia mais o que eu fazia. Eu não sabia se eu saía correndo. Eu saía o quê? Chacoalhando meus braços pra cima. Enquanto eu corria igual uma louca. Porque as músicas do BTS, elas estavam assim me enchendo com uma empolgação. E eu não tinha nem joelho mais, nem articulação mais pra expressar toda aquela empolgação. Eu tinha que, falei, gente, não dá. Só os pulos que eu tô dando aqui não tá dando conta. É mais empolgação do que eu tô demonstrando. Não tem corpo para isso. Gente, olha que incrível, que coisa. Ai, que show maravilhoso, meu. E aí em Idol, que foi a música que veio em seguida, juro. Gente, eu tava fazendo a coreografia junto. Ok, talvez não a coreografia, né? Talvez o quê? Uma releitura da coreografia. Cara, eu acho que nessa hora o meu aplicativo que monitora os meus passos, né? Porque... vocês sabem que eu até postei nas redes sociais que normalmente eu dou ali uns 3.000 passos por dia, minha meta é 6.000 por dia. Nesse pequeno trecho do meu dia, que foi o show do BTS, eu dei 14.000 passos segundo o meu aplicativo. E assim, nesse momento de idol, do batidão, eu acho que o meu aplicativo deu uma bugada. O meu aplicativo que monitora meus passos, ficou pensando, o que essa garota tá fazendo? Pelo amor de Deus. Bom, e aí teve solo do Vi na sequência. E ok, a gente precisa admitir aqui que foi um pouco perturbador, porque ele numa cama, né, fazendo ali umas caras e uns olhares e uns movimentos assim corporais, digamos, né? Eu fiquei um pouco nervosa, não vou mentir aqui, não vou, por quê? Porque foi uma performance assim interessante e eu me sinto extremamente
estranha falando disso sobre o Vi, porque o Vi era que era uma criança. Ontem mesmo, gente, eu lembro disso. Teve uma hora ali que ele mexeu o cabelo, que eu fiquei mal. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? O que esse menino tá fazendo? Cadê a mãe desse menino? Cadê a mãe desse menino? O que é isso? E aí veio o quê? Fake Love. Fake Love versão rock and roll, que consegue ser ainda mais maravilhosa. E assim, eu amo Fake Love, porque Fake Love é maravilhosa. O ritmo é muito bom, é aquela balada que não é balada, a letra é muito boa, tem o Jungkook levantando a camiseta, e eu assim adoro a coreografia de Fake Love. Eu amo o Jimin cantando com aquele sofrimento, sabe? Eu amo o Suga fazendo rap, dando de dedo, tipo, é tudo Fake Love, essa merda, Fake Love. Fake Love é hino, ponto. E deixa eu contar aqui, teve um refrão que o Jungkook foi levantar a camiseta com muita violência, e aí o que aconteceu? O casaquinho dele caiu pro ladinho, tivemos uma visão mais ampla de muitas coisas, e eu fiquei pensando ali, a gente se contenta com pouco, né? Meu Deus do céu. E assim, gente, teve muita música no show, né? Não vou falar de todas, vou falar aqui das que eu mais gostei. Uma que veio na sequência que eu adorei foi Tear. E assim, gente, eu juro, eu não sou pessoa do rap. Assim, eu não entendo de rap, tem algumas coisas de rap que eu curto, mas vou dizer pra você que eu não sou essa pessoa, não vou mentir aqui dizendo que eu sou. Mas tem alguma coisa nos raps do BTS que eu não sei porque cargas d'água, mas eu gosto. Assim, antes não eram as minhas músicas favoritas da discografia do grupo, mas eu não sei o que tá acontecendo, agora eu gosto tanto que Tear era uma música que eu tava ouvindo pra caramba antes do show. Não sei, eu acho ela forte, vontade de sair por aí falando umas verdades pro crush, sabe assim? Isso, picareta. E em Tear tem também uma coisa de melancolia, assim, que, sei lá, eu acho bonito, ela me emociona. Cara, a música é um negócio muito doido, né? Teve, assim, Tear no show, eu amei essa parte porque foi incrível. Temos que destacar aqui J-Hope, por favor, J-Hope, pelo amor da Coreia. Destruidor o senhor, hein? Fiquei impressionada, não vou mentir aqui pra vocês. J-Hope, perigoso. Bonito J-Hope ali, hein? Se era raio de sol ali, nem me lembro. E aí, né, pra terminar de ferrar com a minha pessoa, veio o quê? Mic Drop. Miane Billboard, Miane Worldwide. Gente, que música caralhito! Cara, começou o Mic Drop, eu estava em êxtase, eu estava surtada. E nessa música, todos os membros do BTS estão incríveis. Eu não consigo decidir quem é mais incrível nessa música, porque assim, a impressão que eu tenho é que, inclusive eu desenvolvi uma teoria sobre Mic Drop, atenção, aquelas. Mas sério, gente, assim, eu senti quando começou Mic Drop, durante toda a música, que, cara, Mic Drop, tipo, é o auge, é tipo o BTS na potência máxima, porque parece que é a música que o grupo inteiro ama performar. Sério, quando veio Mic Drop, a impressão que dava é que os 7 fizeram o show só pra chegar nessa música, de tanta intensidade que tinha no vocal, no rap, na coreografia, tudo. Gente, eu amo a coreografia de Mic Drop, eu acho ela perfeita, a batida, sabe, é um soco na gente. E assim, o BTS tá ali todo mundo moendo. Eu gritei tanto, assim, pra mim foi catarse. Mic Drop foi tipo catarse. Não é minha música favorita, não é minha música favorita. Eu amo Mic Drop, mas não é a minha favorita. Só que quando ela chegou, tem uma coisa especial nela, tem uma coisa diferente nela, tem, assim, que é muito empolgante. Parece que o BTS também pensa dessa forma e passa isso, contagia você com essa atmosfera, tipo, galera, dá tudo agora, porque agora é Mic Drop, entendeu? Eu tava tão entusiasmada em Mic Drop, cara, que eu achei que eu ia explodir, que eu ia rachar no meio. Eu pulei tanto, mas tanto, que sério, eu achei que ia ter umas 5 fatos reais aqui nesse arroba. E aí depois, né, veio Ampan Man, que também é maravilhosa, e So What. So What? Gente, So What é outra dessas músicas que faz você chorar de tão feliz que você fica quando ela tá tocando. We are young and wild and free. Meu amor, o que mais você precisa? É só se entregar, e foi exatamente isso que eu fiz, meus queridos. Eu me entreguei, eu me joguei. Eu tava assim, tipo, quase abraçando todo mundo, sabe? Gente, maravilhosa. Mais legal foi que o BTS estava se divertindo tanto quanto eu, tanto quanto todo mundo. Eles estavam fazendo bagunça, eles estavam pulando igual todo mundo no estádio. E foi tão, mas tão divertido. E aí teve Make You Right, e assim, gente, eu amo essa música. Não.
Você não tá entendendo? Eu amo essa música. Eu amo essa música desesperadamente. Eu ouvi essa música, gente, mais de 100 vezes no repeat quando saiu o álbum do BTS, Map of Soul. Eu amo cada cantinho de Make It Right. Eu acho essa música, assim, perfeita. Então, quando eles cantaram, eu fiquei o quê? Enlouquecida de novo. Enlouquecida. E depois já veio o quê? Microcosmos. Gente, olha, é pra destruir o coração, pelo amor de Deus. Sabe, enquanto eu curtia, cantava alto no show do BTS e eu via ali o set brincando com a bandeira do Brasil, né? Isso aí já no final do show, na despedida, eu ficava pensando, cara, é por isso que o mundo inteiro ama esses meninos. Porque, veja, eu tava num estádio gigantesco, mas a sensação é que eu tava perto deles. Eu tava me sentindo assim, perto deles e perto de todo mundo. Porque tem uma coisa no BTS que faz a gente se sentir acolhida. Sabe assim, aquele cobertorzinho? Você fica assim, se sentindo abraçada, é surreal. Eles são apaixonantes. Eles são uns docinhos, eles são simpáticos, eles são afetuosos, eles são carinhosos, eles se emocionam, eles choram. Olha, o BTS, ele derrete qualquer rancor que esteja alojado dentro de você, ele derrete qualquer angústia, qualquer dor, sabe, qualquer ranço. Gente, no show do BTS vai tudo embora. E eu vou dizer pra vocês que eu nunca me senti assim no show na vida. Claro que eu já fui em shows do SHINee, foi incrível, foi maravilhoso. Eu acho que também tem tudo a ver com o momento da vida da gente. Mas show do grupo Ultimate, né, que no caso é o SHINee, também os shows do Taemin que eu fui, envolve uma coisa de sofrimento. Você tá feliz de estar ali, mas também tá sofrendo, porque é muito amor, você quer ver tudo, então você acaba curtindo menos, porque você tá muito atenta, você tá muito assim, ai meu Deus, eu tenho que ver tudo, eu não posso perder nada, enfim, é diferente. E o show do BTS, não, o show do BTS pra mim foi mais leve, sabe, foi libertador, assim, foi uma coisa tipo, meu Deus, que delícia. E além de tudo, eu acho que o BTS, ele não se comunica com as pessoas, com a plateia, com os fãs, como coreanos. Eles se comunicam numa linguagem que é mais universal. Eles falam a língua do mundo, cara. É impressionante. Eles são assim, sabe, quentinhos. É isso, o BTS, ele é quentinho. Qualquer coisa que eles façam, tem calor, tem afeto. Assim, até no jeito que o Suga, sei lá, usa os óculos de grau dele, sabe? Dá uma coisinha no coração. E aí o V e o RM falando amo vocês em português, sabe? O Jimin chorando e mandando beijinho e olhando pra todo mundo assim, tipo, ai meu Deus, olha o tamanho desse show, olha todo mundo aqui. O Jin também tava assim, no final tava mais contemplativo, olhando assim, tipo, pensando, nossa, que legal tá nesse lugar. O Jungkook chorando também, ai meu Deus, Senhor Jesus, Jungkook chorando e se curvando e agradecendo. Ai, não dá, não consigo. E aí o J-Hope pegando a câmera, sabe, filmando, começando a brincar de cinegrafista, fazendo bagunça. Gente, eles estavam em casa, eles estavam à vontade, como se, assim, eles estivessem com pessoas que eles gostam muito e tivessem intimidade com essas pessoas, assim. Essa sensação que você tem durante todo o show do grupo. Cara, é admirável isso, porque, mano, é um estádio com 40 mil pessoas e, assim, eles são um grupo monstruoso. Eles são celebridades, tipo, do mundo hoje, né? Então, como pode, ainda assim, né, eles terem tomado essa proporção, você se sentir conectado com proximidade desse grupo? Gente, o estádio parecia a sala da casa de alguém, foi muito surreal. E assim, a despedida do BTS leva horas pra acabar, tipo, parece que eles realmente não querem ir embora. E eu já fui em vários shows de K-pop e assim, eu nunca vi uma despedida tão demorada, tão passional, tão sofrida. Talvez tenham grupos aí que eu não conheço que façam despedidas maiores, mais sofridas, enfim. Eu não tô comparando, gente, eu não tô dizendo que é melhor ou que é pior, eu só tô assim, passando realmente a sensação que eu tive. É muito bonitinho de ver. Parece que o BTS tá dando tchau pra uma namorada que vai morar em outro país. É a coisa mais querida. Então, assim, o BTS canta o Love Yourself e faz jus a esse conceito que eles criaram, porque artisticamente cada membro é essa personificação do que o grupo canta. É a personificação desse discurso. É uma produção que vai além da produção. Um show desse não é só fogos de artifício. Você tem que expressar muito mais do que, sei lá, só um grande figurino ou um notão bem dado ou fogos de artifício explodindo no estádio. Vai além disso. Thank you guys.
quando o show finalmente acabou, eu tava transbordando tudo aquilo que eu tinha visto, que eu tinha ouvido, que eu tinha sentido. Transbordou tanto que derramou até a tristeza que eu tava sentindo. Foi libertador pra mim esse show do BTS. Eu saí leve, saí livre, saí assim... apaixonada pela vida, apaixonada pelas minhas amigas, grata pelas poucas coisas assim que eu conquistei até aqui. Não foram muitas, mas pra mim foram muito importantes. Eu saí agradecida a Deus por tudo que Deus me deu, sabe? Por tudo que Deus tem feito por mim. Eu saí grata por, sei lá, ter a coragem de ser protagonista da minha vida, que não é fácil. Senti uma vontade muito grande de tentar um monte de coisa nova. Então assim, cara, o show do BTS pra mim foi muito mais do que entretenimento. Foi melhor que terapia, sabe? Foi lindo. Eu saí daquele show assim, muito, muito, muito apaixonada pela vida. Eu fiquei muito feliz. Foi um show muito importante pra mim.